Bom dia, meus queridos alunos do 8º ano. Vamos à nossa aula de matemática da semana. Hoje conversaremos sobre juros simples e juros compostos. Para que a gente possa trabalhar um pouquinho sobre juros simples e compostos, vamos nos ambientar e nos adaptar à linguagem matemática necessária para o momento, para esta parte do nosso conteúdo. Então, nós ouviremos falar muito nos nossos probleminhas sobre capital, representado pela letra C. O capital é o valor que nós vamos pegar emprestado ou que nós vamos aplicar para que após um determinado tempo, rendendo juros, a gente receba novamente ou a gente pague, dependendo da operação que será feita. Então, capital é sempre o valor inicial, antes de ser acrescido de juros. A taxa de juros, quando a gente fala de empréstimo, nós temos sempre uma taxa de juros envolvida e essa taxa é dada em porcentagem. Tempo, representado pela letra T, será o prazo em que esse dinheiro será emprestado ou o prazo em que ele ficará aplicado. Geralmente em meses, mas aí a gente pode ter anual, trimestral, dependendo do tipo de aplicação ou rendimento que vocês têm interesse. Juros é o valor que nos será cobrado ou que o dinheiro renderá durante o período do problema, representado pela letra J. E o montante seria o valor, representado pela letra M, seria o valor que nós receberemos ou que nós pagaremos após o período em que ele ficou aqui rendendo juros ou sendo cobrado juros. É o valor final, ao final da transação. Nós vamos dizer que montante será sempre capital mais juros. Capital mais os juros nos dá o montante, o valor final. Para que a gente possa diferenciar juros simples e juros compostos, a prof traz para vocês uma situação prática vivenciada dentro da sala de vocês mesmo. Digamos que um colega vai emprestar para outro R$50 durante 2 meses. Mas ao final dos 2 meses ele vai cobrar juros desse dinheiro. Quanto, prof? 10% ao mês. Então ele gostaria de receber ao final de 2 meses os R$50 de volta acrescido de juros, 10% ao mês. Bom, vejamos com juros simples como será o nosso cálculo. Nós vamos, nesse primeiro momento, montar uma tabelinha para especificar. Na primeira coluna, o tempo, capital, juros e montante. Lembrando que montante é capital mais juros. Bom, considerando aqui as informações que nós já relacionamos, capital de R$50 no primeiro mês, então tempo, primeiro mês. O capital é de R$50 e será cobrado juros de 10% desse valor. 10% de R$50. Nós já conversamos que quando nós temos um número na forma de porcentagem, nós vamos transformá-lo ou para a forma fracionária, 10 sobre 100, ou para a forma decimal. 2 zeros no denominador indicam 2 casas depois da vírgula, 10%, 10 centésimos igual a 1 décimo. Vejam, nós vamos aplicar nos nossos juros sempre a forma decimal, combinado? Então, 10%, 0,1. Esse D em matemática representa vezes 50. Ao multiplicarmos, nós temos R$5. Então, os juros cobrados lá no primeiro mês sobre um capital de R$50 é R$5. O montante, se nós quiséssemos quitar a nossa dívida lá no primeiro mês, nós teríamos que pagar o capital mais os juros, que daria 55. Mas a gente não pagou a dívida. O coleguinha aí da sala não pagou. Ele ainda vai ficar mais um mês com esse dinheiro. Então, no segundo mês, o nosso capital ainda é de R$50 e os juros ainda é 10% sobre 50. Continha que foi feita aqui, eu posso dizer que 10% de 50, 0,1 vezes 50, continua sendo R$5. Então, no segundo mês, eu teria os mesmos R$50, mais os R$5 de juros do primeiro mês, mais os R$5 de juros do segundo mês. Eu tenho, então, R$60 de montante, o valor total da minha dívida ao final de 2 meses.
Aí vocês vão me perguntar, professora, será que eu não tenho uma forma mais fácil de fazer esse cálculo que não seja montando a tabela? Ao final, ou melhor, se nós emprestássemos esse dinheiro por 12 meses, a gente teria que estender essa tabela mês a mês durante 12 linhas? Não necessariamente. Nós poderíamos calcular da seguinte maneira. Montante é igual a capital, mais capital vezes a taxa vezes o tempo. Essa fórmula serviria apenas para juros simples. Tirando a prova real, vamos ver se vai funcionar para o nosso probleminha aqui da sala de aula. Montante é igual a capital, R$50, mais 50, vezes a taxa. O nosso combinado é usar a taxa na forma decimal, 0,1, vezes o tempo que o dinheiro ficou emprestado, 2 meses. Montante será igual. Gente, numa expressão numérica se resolve primeiro multiplicação, por último adição, não esqueçam. Então vai ficar 50 mais. 50 vezes 0,1 vezes 2, 2 vezes 50, 100, 100 vezes 1 décimo, a vírgula se desloca 2 casas, dá R$10. Isso, somando, totaliza os R$60 que nós tínhamos achado aqui, mês a mês. Mesma situação, aplicado a juros compostos, como ficaria? Os mesmos R$50 emprestados durante 2 meses a uma taxa de 10% ao mês. Como nós calcularíamos a juros compostos? Vou convidá-los a fazer a mesma tabelinha que nós tínhamos feito na questão anterior. Tempo, capital, juros, montante. Montante, capital mais juros. Bom, tempo. No primeiro mês, o nosso capital é de R$50 e os juros cobrado 10% ao mês. Então, 10% de 50. Nós já fizemos esse cálculo anteriormente, 10%. Combinamos que nós vamos representar o percentual sempre com números decimais. Então, 0,1 vezes R$50, R$5. No primeiro mês, o valor da nossa dívida seria R$50 mais 5. Nós já estamos devendo 55, só que a gente não vai quitar aqui. Nós conversamos. Nós vamos calcular, então, o segundo mês. Vejam, no segundo mês, nos juros compostos, a minha dívida não é mais de R$50, já é 55. Então, o meu capital vai ser atualizado, R$55. O meu juros ainda será de 10%, só que sobre 55. 10% de 55 é 0,1 vezes 55, que vai dar R$5,50, multiplicando, contando o número de casas decimais. Então, a minha dívida, ao final do segundo mês, será 55 mais os juros de 5,50, que dará R$60,50. Queridos, tem diferença para esse valor e o valor anterior? Sim. No juros simples, o capital era sempre de R$50 e os juros que nós pagaríamos era sempre de R$5. Então, se nós tivéssemos com esses R$50 durante 10 anos, todo mês nós pagaríamos R$5 de juros. Sem acréscimos, né? Não mudaria o valor a pagar. Do juros seria sempre R$5. Juros compostos. Aqui nós dizemos que temos juros sobre juros, porque o nosso capital é atualizado mês a mês. Ele cresce todo mês e os juros é calculado sobre esse capital atualizado. Então, se nós ficarmos com esse dinheiro durante 10 anos, todo mês o nosso capital tem que ser reajustado para que seja calculado novo valor para juros. Se vocês perguntarem, professora, qual dos dois tipos nós utilizamos no dia a dia? Juros compostos. Quando vocês falam de empréstimo, financiamento, parcelamento lá na loja, o que é aplicado, o que nós estamos pagando? Sempre juros compostos. Onde aparece juros simples, prof? Apenas lá na nossa apostila em alguns exercícios. A maioria do que é praticado é sempre juros compostos. Agora nós vamos lá na página 60. Os nossos probleminhas crescem um pouquinho. Eu já não tenho mais um empréstimo de R$50, e sim agora um amigo empresta para outro R$10.600 a uma taxa de juros de 5% ao mês durante 3 meses.
Vejamos como ficam esses valores agora, a juros simples e a juros compostos. Então, vamos aos nossos juros simples. Vou pedir então que vocês me ajudem a selecionar do problema os valores envolvidos. O capital, R$ 10.600, há uma taxa de juros de 5% ao mês, durante 3 meses. Nós vimos no probleminha passado que a gente pode sim montar a tabelinha, fazer mês a mês, mas como é juros simples, lembrem, o capital é sempre o mesmo. Os juros cobrados todo mês é sempre o mesmo. Nós podemos aplicar a fórmula. Montante é igual a capital mais capital vezes a taxa vezes o tempo. Lembrando que essa taxa é sempre na forma decimal. 5%, 5 sobre 100, 2 zeros no denominador, 2 casas depois da vírgula, isso dará 5 centésimos. Montante então será capital R$ 10.600 mais 10.600 vezes a taxa vezes o tempo, 3 meses. Montante é igual a 10.600 mais. Lembrem que aqui na expressão numérica a multiplicação é mais importante que a adição, então nós vamos resolver primeiro esta multiplicação. 10.600 vezes 5 centésimos, 530 vezes 3, 1.590. Somando 10.600 com o valor dos juros dos 3 meses, esse é o valor cobrado de juros ao longo de 3 meses, nós teremos um total ou um montante de R$ 12.190. Professora, não quero usar a fórmula. Posso usar a tabelinha que nós vimos no empréstimo da sala de aula no problema anterior? Fiquem à vontade. Nos juros simples, a gente tem sempre o mesmo capital e sempre os mesmos juros cobrados todo mês. Nesse caso, R$ 530. Usando agora juros compostos para calcular a mesma situação. O mesmo capital, R$ 10.600, foi emprestado para um amigo a uma taxa de 5% ao mês durante 3 meses, ainda na página 60 da apostila de vocês. Como ficariam os cálculos aqui, prof? Bom, nós vamos lá, organizando na nossa tabelinha. Tempo, capital, juros, montante. Lembrando que montante é capital mais juros. Tempo, lá no primeiro mês, capital de R$ 10.600, nós vamos calcular 5% disso, 5% de R$ 10.600, aplicando na forma decimal a taxa de juros, que a gente já combinou, vezes R$ 10.600, armando a continha, multiplicando, considerando o número de casas decimais, nós vamos ter R$ 530 de juros. Qual seria o valor da nossa dívida no final do primeiro mês? O valor da nossa dívida é o montante. Quanto a gente deve no final do primeiro mês? R$ 10.600 mais os R$ 530, isso dá R$ 11.130. Segundo mês. O nosso capital agora não é mais 10.600. Lembrem, nós estamos falando de juros compostos, juros sobre juros. O capital é atualizado mês a mês. Então, o nosso capital passa a ser agora a nossa dívida do mês anterior, o montante, R$ 11.130. E nós calcularemos 5% deste valor agora. 5% vezes R$ 11.130, que foi o capital atualizado após o primeiro mês. Armando a continha, multiplicando, considerando o número de casas decimais, teremos R$ 556,50. Qual seria então o valor da nossa dívida no final do segundo mês? R$ 11.130 mais R$ 556,50. No segundo mês, o montante, o que nós devemos, é de R$ 11.686,50. Terceiro mês, porque o empréstimo foi feito para 3 meses. No terceiro mês, o nosso capital passa agora a ser R$ 11.686,50. Lembrem,
Juros compostos, juros sobre juros, o capital é atualizado mês a mês. Calcularemos 5% disso. 5% vezes, sempre na forma decimal, R$ 11.686,50. Armando a continha multiplicando, considerando o número total de casas decimais, o nosso resultado aqui é de R$ 584,325 milésimos de real. Só que nós não usamos 3 casas depois da vírgula, apenas 2, então nós vamos arredondar. Terceira casa maior ou igual a 5, a gente descarta e acrescenta uma unidade na anterior. Então nós vamos dizer que isso é aproximadamente R$ 584,33. Qual o valor final da dívida ou qual o montante? Quanto nós estamos devendo no final do terceiro mês, prof? R$ 11.686,50, mais os juros calculados, R$ 584,33. Lembrem, nós estamos somando vírgula debaixo de vírgula, teremos uma dívida total de R$ 12.270,83. Há diferenças entre os dois valores? Sim. Lembrem, juros simples, o nosso capital nunca muda, os juros cobrados mês a mês é sempre o mesmo. Juros compostos, o capital é atualizado mês a mês e os juros vai aumentando, porque ele é sobre o valor atualizado. Por isso, a gente diz que em juros compostos eu tenho juros sobre juros. E aí vai a pergunta de vocês para o prof. Será que para juros compostos não tem uma fórmula que me permita calcular mais rápido do que a tabela? Assim como no juros simples, que nós fizemos ainda há pouquinho? Sim, nós temos a seguinte fórmula. Montante é capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Substituindo as variáveis pelos valores dados, montante é igual capital, R$ 10.600, vezes 1 mais a taxa. O nosso combinado é usar a taxa na forma decimal. Elevado ao tempo, nesse caso, 3 meses. Nós teríamos aqui R$ 10.600 vezes 1 mais 0,05, isso vai ficar 1 inteiro e 5 centésimos ao cubo. Gente, potenciação é 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05. A prof acredita que vocês farão essa multiplicação, não irão utilizar a calculadora, mas ao terminarem de multiplicar, vocês encontrarão. Lembrem, não é o número vezes 3, é ele multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Nós vamos ter 6 casas depois da vírgula. O resultado será 1,157.625 milionésimos. Ao multiplicarmos por 10.600, nós teremos um montante igual a R$ 12.270,825 milésimos de real, arredondando 83 centavos. O mesmo resultado encontrado aqui embaixo, queridos? O mesmo. Qual é a diferença, prof? Na tabela, nós fomos fazendo os cálculos mês a mês. Para que a gente não use a calculadora, a tabela ela fica mais fácil. Fórmula, ela é mais rápida. Para quem tem calculadora científica, mais simples. Para quem não tem, a gente tem que armar lá no cantinho do nosso papel essa potenciação, resolver e tomar cuidado com as casas decimais. Mas fiquem à vontade para escolher qual é o caminho que vocês preferem utilizar. A tabela mês a mês ou a fórmula. Convido vocês a darmos um pulinho lá na página 61 da apostila e resolvermos juntos a questão número 3. Ele diz assim: qual a taxa de juro mensal de um empréstimo de R$ 5.000, que gerou um montante de R$ 5.250 no primeiro mês? Tirando do problema as informações dadas. Um empréstimo de R$ 5.000, então capital inicial, R$ 5.000. Gerou um montante de R$ 5.250. R$ 5.250. No primeiro mês. Quer dizer que o tempo aqui, um mês. Ele pede que a gente calcule a taxa de juros e qual foi o juro cobrado. Não é isso? Qual a taxa de juros? Somente a taxa de juros. Gente, ele dá alternativas
para vocês assinalarem, mas antes vamos para uma conversa rápida. Escuta, se eu tenho montante e eu tenho capital, eu consigo achar os juros? Sim, posso dizer que juros é o montante menos o capital. Não precisaria nem da subtração para vocês me responderem qual foi o juro cobrado para esse empréstimo. Se eu tinha um capital inicial de 5 mil e eu vou pagar 5.250, qual foi o juro cobrado? Então, R$5.250 menos 5 mil, isso vai dar um juros de R$250. Agora a pergunta é, R$250 do capital inicial, quantos por cento representa? Nós podemos fazer com uma regrinha de 3 simples. R$5.000, que é o valor inicial, corresponde a 100%. R$250, que foi juros cobrado, corresponde a X. Multiplicação cruzada, produto dos meios pelos extremos, 5.000x é igual a 250 vezes 100, 25 mil. Nosso 5 mil multiplicando passa dividindo. Simplifico 3 zeros com 3 zeros, 25. Dividido por 5, 5% de juros. Outra forma de calcular. Nós poderíamos usar a forma fracionária. R$250, quanto representa do nosso inteiro? O inteiro seria o capital inicial, R$5.000. Simplificando, ao dividirmos 25 por 500, a gente encontra 5 centésimos. Como nós queremos em porcentagem, porque é taxa de juros, nós vamos multiplicar por 100 e isso dá o mesmo 5%. Então, não importa de que forma vocês calculem, nós temos diversas maneiras de calcular a porcentagem, o importante é deixar registrado o raciocínio de vocês. Para praticar tudo isso que conversamos, eu gostaria que vocês lessem e fizessem as atividades da apostila, da página 60 a 62, hora de estudo, da página 62 a 64, e no caderno de atividades, páginas 37 e 38. Lembrem-se, a Prof. hoje está à disposição para dúvidas, então aproveitem o nosso tempo e vamos às dúvidas.